quando geralmente a primeira transfusão, tem um mito de que a primeira transfusão não existe reação, né? Ela é mais difícil de reagir, mas pode sim reagir. Fala galera, tudo jóia? Estamos começando mais um Mavcast e hoje iremos falar sobre transfusão de sangue, doação de sangue, coração 3D, como é deixar de ser aluno e passar a se tornar um professor. E para falar um pouco sobre isso, estamos aqui com a professora da Unipac, Ana Bárbara, que é especialista em clínica e emergência de cães e gatos, é dona e proprietária do Hemovita Pet, além de ser veterinária na Vet Center Hospital 24 Horas. Tudo jóia, Ana Bárbara? Oi, pessoal, tudo bem? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre esses assuntos que não são tão comentados na nossa área, mas que tende a crescer aí. Mais uma vez, obrigada ao pessoal do Mavcast pelo convite. E quem mais está junto aqui com a gente é ele, o Filipeca da galera. Salve, salve, quebrada, tudo bom? E aí, Felipe, você tem uma notícia aí pra gente? Cara, tem aqui umas coisas bem, até pra quem me acompanha ali no Instagram, @vetfilipeca, né? Vamos fazer nossa propaganda aqui agora, né? Vamos fazer nosso merchan. Até viu ali algumas coisas que eu postei falando um pouco sobre ali coração 3D, transplante de coração. Não sei se vocês já viram alguma coisa sobre isso, mas assim, o que eu li ali, cara, os caras estão assim viajando na maionese para daqui 10 anos. Então eles estão escrevendo o futuro. Qual que é a notícia? A notícia é a seguinte, cara. Eles estão, devido a altos índices de rejeição em transplantes, eles estão analisando as possibilidades de imprimir um coração 3D, fazer em cima daquele coração 3D ali não sei se eu posso falar um protótipo, um modelo. Molde. Um molde, isso, boa palavra, um molde. Cobrir aquele coração 3D ali de células pluripotentes que podem se transformar em células cardíacas e depois pegar esse coração pronto e transplantar para um cachorro. Para um cachorro e para manter ele vivo, né? Esse é o objetivo. Então, assim, da notícia, o todo que eu tirei ali, o resumo do resumo resumido, a cola da prova, né? Aquela que você escreve na mão, é isso aí, mais ou menos. Nunca fiz isso. Ninguém nunca, né? Nem a professora Ana Bárbara, né? Com certeza. Acredito, né, que esses protótipos, no geral, aí, vão ser ainda o futuro tanto da medicina quanto da medicina veterinária. Mas eu mesmo não tenho tanto conhecimento sobre o assunto. E aí, para falar agora sobre o banco de sangue Hemovita Pet, que fica aqui em Uberlândia. Ana Bárbara, como que surgiu essa ideia de você estar abrindo um hemocentro veterinário? Então, essa ideia surgiu há um bom tempo, né? Mais ou menos aí, o primeiro trabalho que eu fiz em cima de transfusão de sangue foi quando eu terminei a primeira pós-graduação em clínica geral. Eu já fiz o meu TCC baseado em transfusão, porque eu via que era uma coisa que faltava na cidade, na região, né? Então, aí tem mais ou menos 5 anos. Como eu tenho, né? Meu pai é criador de pastor alemão, então cães grandes, os meus cães já eram doadores. Qual é o nome? Canil do Bonde. Faz o jabá e agora tá na hora, viu, gente? Precisa. Quem precisar de filhotes, assim, de excelente porte, excelente padrão e de procedência, procura lá. Tem Instagram? Tem Instagram. É Bonde, acho que é Canil do Bonde. A gente vai deixar na descrição ali depois da foto. E aí, os meus cães já eram doadores, mas a gente não tinha, até então, nenhum controle desse sangue. Então, devido a isso, né, essa ideia surgiu para começar com os meus cães, mas mesmo sendo, né, 8 doadores que eu tenho hoje, vi que era pouco para o tamanho da cidade que a gente tem. E fazer um controle realmente do sangue. Então, a gente coleta, faz vários exames dos doadores, né? No caso de cães, a gente faz PCR para Ehrlichia, Babesia, Anaplasma, Leishmania e Brucella, além de hemograma, função renal e hepática, para ter certeza que não está transmitindo, né, nenhum outro problema
para o animal que está recebendo. E no caso de gatos, a gente faz os PCRs para FIV, FeLV e micoplasma, além, né, dos mesmos exames de hemograma, função renal e hepática. Então, a ideia é ter um controle, né, dos doadores, então, daquele sangue, para fazer realmente bem para o animal que está recebendo. Era uma pergunta que a gente ia fazer, era exatamente isso. Se existe também esse banco de sangue para felinos, ou se era somente para cachorros. A gente não começou de felinos ainda, por uma dificuldade até de encontrar doadores, porque a bolsa é completamente diferente, né? Não tem bolsa específica. Então, a gente faz uma adaptação da bolsa de cordão umbilical. E aí, só que para isso a gente precisa de ter um banco de doadores maior, né? Hoje a gente de felinos tem 6 animais cadastrados só, enquanto de cães a gente já tá com já temos 70. Então a gente precisa de conseguir mais doadores felinos para a gente começar realmente a ter uma rotatividade desse sangue. Cara, se a gente for pensar, às vezes eu como clínico, né, eu que dependo da Ana Bárbara de vez em quando, vamos falar assim, a gente liga, a gente pede a bolsa de sangue, quero uma bolsa de sangue, tem como? Tem, mas a gente por detrás disso tudo, a gente não sabe, a gente sabe, né, mas a gente não tem aquela noção mais de perto de tudo que precisa, de todos os pormenores, de todas as letras menores, vamos falar assim, né, que tem que ter por ali, por detrás disso. E, Ana, aproveitando esse gancho aí, né, você falou de vender, de comprar, de doar, alguém que tá precisando, algum cachorrinho que tá precisando ali também, como que faz para eu comprar um sangue? Sou criador ou sou tutor de algum cachorro ou sou veterinário também, né, que tem essa situação que às vezes a gente faz um intermédio ali entre banco de sangue e tutor. Como é que faz para eu comprar e para eu vender sangue? Como é que é isso aí? Então, o cão doador, né, o gato doador, realmente, vamos dizer assim, a parte de sangue em si é doado, né? E aí a gente acaba... Muitas pessoas perguntam, né, se eu vou doar, por que você vai vender esse sangue? Na verdade, o que a gente vende não é o sangue em si, mas sim o beneficiamento dele, né? Porque tudo isso tem um custo. Todos os exames são muito caros, então assim, o doador não arca com nenhum desses exames, mas a gente precisa de repassar esse valor para quem então está comprando, que precisa da transfusão naquele momento. Hoje a gente fica aberto, né, lá em horário comercial, porém eu fico de plantão por telefone, então independente do horário, é só ligar, que a gente, até final de semana, já aconteceu de precisar de madrugada, eu pego o sangue e levo na clínica 24 horas que o animal for fazer a transfusão. Qualquer pessoa pode chegar lá e falar assim, eu quero uma bolsa de sangue de cachorro. Se o Conde Drácula chegar agora, o Conde Drácula pode comprar. Quem bebe sangue de cachorro é o Edwards, né? Lá do Twilight, Crepúsculo, né? Se o Edward chegar, bater lá na sua porta, ele pode comprar? Como é que é pra comprar o sangue? A gente infelizmente não consegue ter esse controle, né? Mas nunca tive esse problema. Porque muitas vezes, maioria das vezes, o veterinário que liga, solicitando para ver se a gente tem, e aí o tutor vai só buscar. Então, assim, né, repassado direto pro tutor, mas assim, nunca tive esse problema, mas a gente já ficou com um pé atrás com essa questão. Às vezes o sangue de cachorro pode ser o novo sangue de galinha aí, ó. Vai que, né? Macumba tá vai aí. Que nas macumbas aí precisa... E no molho pardo? Vai que faltou um sanguinho de galinha ali, né? Sangue de frango. Mas, agora falando sério, cara, o que o animal precisa passar para ele se tornar um doador credenciado aí do Hemocentro? Então, no caso de cães, né, ele precisa ter entre 1 e 8 anos de idade, precisa estar saudável, não ter passado por uma cirurgia recente nos últimos 3 meses. Em casos de fêmeas, né, não pode estar gestante, e nem recém-parida, então pelo menos 3 meses também de intervalo, e tem que ter acima de 25 quilos. No caso de gatos, né, as mesmas recomendações, mas o gato tem que ter acima de 4,5 kg. Tem que ser um baita gato, velho. Tem que ser um gato bem grande, por isso que é mais difícil da gente conseguir. Quantos ml você... Tem que ser um gato tipo você assim, João Paulo.
Mas assim, o cachorro, ele tem que ter mais de 25 quilos e o gato mais de 4, certo? Exato. Quantos ml de sangue um gato pode doar e um cachorro pode doar? A bolsa completa, né, de cão é a mesma de humano, então ela vem com 50 ml de reagente e a gente coleta 450 de sangue. Então a bolsa total ela pesa 500 ml. E a de gato, ela pesa 50. Então a gente coleta, na verdade, 45 ml de sangue. Então é bem, né, uma diferença bem grande em ml aí de um animal para o outro. É heparina que vai dentro da bolsa? Sim, só pra curiosidade, quem trabalhou em laboratório. Não, chama CPDA. É um outro tipo de reagente, de anticoagulante. A gente sabe que tem antígenos eritrocitários, né? Então, qualquer animal pode receber mais de uma vez de doadores diferentes. Poder pode, né? A gente tem animal que precisa. E o que acontece? Quando geralmente a primeira transfusão, tem um mito de que a primeira transfusão não existe reação, né? Ela é mais difícil de reagir, mas pode sim reagir. Agora, da segunda em diante, essa chance é maior. Então, o que a gente recomenda, né, é fazer o teste de compatibilidade, que a gente vê a aglutinação no microscópio para ver se vai ter alguma reação ou não. A gente ainda não tem de forma comercial para ver os antígenos eritrocitários de cães e gatos também. Ana, então vou te perguntar uma outra coisa. Primeira vez que meu animal vai transfundir sangue. Nunca transfundiu. Eu achava que não precisava fazer teste nem nada para minha cachorra que vai receber. E aí, a hora que eu fiz ali a transfusão, ela deu um problema. Por que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer antes da transfusão, então, para evitar que aconteça esse tipo de problema que você falou, né? Porque, por mais que a gente sabe aí que às vezes não é de primeira vez que vai gerar alguma reação, alguma coisa ali, mas que pode acontecer, né? O que eu tenho que fazer antes? O ideal sempre é fazer o teste de compatibilidade, né? Assim, sempre. Mas ainda assim, mesmo com um teste positivo, né? Alguns cães ainda reagem. E isso não é tão comum, mas pode acontecer. Por exemplo, até por uma contaminação bacteriana da bolsa, por um armazenamento errado, né? Então, o ideal, né, é que a gente acompanhe esse animal que está sendo transfundido, ele deve ser monitorado a cada 15 minutos, para a gente conseguir acompanhar mesmo, né, e prever alguma reação antes que se torne uma reação mais grave. E lembrando, né, isso tem que ser feito, eu não posso fazer aqui em casa, posso fazer aqui em casa? Onde que eu tenho que fazer isso? Quando eu precisei, meu animal tá mal, preciso transfundir sangue, o que eu tenho que fazer? Aonde que eu tenho que ir? Como que é? O que a gente recomenda são as clínicas 24 horas, porque a transfusão ela demora em torno entre 3 e 4 horas, mas o ideal é que o animal fique em observação nas primeiras 24 horas por conta da manifestação dessas reações. Como que é feito o armazenamento desse sangue? Vocês congela, bota na geladeira? Tem uma geladeira específica, né, para o sangue. Então, quando a gente fala de sangue total ou concentrado de hemácia, ele tem que estar aí entre 2 e 6 graus Celsius, né? Que é uma temperatura de geladeira comum. Agora, quando a gente fala de plasma, né? O plasma é congelado, então ele tem que estar numa temperatura de menos 18 graus. É tipo vinho, quanto ficar mais velho, melhor? Ou tem data de validade o sangue? Tem data de validade. O sangue, né, o sangue total e concentrado de hemácia, com CPDA, que é o reagente, ele dura até 35 dias na geladeira. E o plasma, né, congelado até 1 ano. Certinho. E você falou que você tira o plasma e a linhagem vermelha também. É dividido, acho que o ser humano divide em 7 partes, consegue fracionar até em 7 partes. Quantas partes é feito fracionamento animal? A gente consegue fazer o concentrado, né? Consegue fazer plaquetas, mas aqui a gente não tá fazendo plaquetas ainda, porque as plaquetas, elas têm uma duração muito curta e a gente não utiliza tanto. Não tem demanda? Não tem demanda. E as plaquetas, elas têm que ficar em movimentação constante por, no máximo, 5 dias. Depois disso, não tem validade, né? Não tem função.
Então, a gente não tem feito. E aí dá para dividir em plasma e crioprecipitado, né? Aqui a gente consegue fazer o concentrado, o plasma e o crioprecipitado, mas a gente ainda não tem. Burro. O crioprecipitado, o que vai nele? É os anticorpos? O que é esse crioprecipitado? É uma parte do plasma, né? Que a gente tem mais alguns fatores específicos de coagulação. Então, por exemplo, muito usado para a doença de von Willebrand, que é comum. Aqui em Uberlândia eu nunca peguei, mas é muito relatado em cães Dobermans, por exemplo. Certo. Ô, Ana, e, tipo, pra quem não conhece, aí eu e a Ana, a gente trabalha junto, né? A Ana é responsável pela internação da clínica, que eu faço as minhas internações e tal. E assim, Ana, qual animal que ele tem que receber o sangue de outro animal? Qual animal que é o candidato a ser transfundido o sangue? Porque é uma coisa, né, João? Talvez você não tá tanto no meio ali da clínica e tal, mas às vezes eu fico com dúvida também qual animal que eu tenho que transfundir. Se a gente for olhar ali pelo VG dele, pelo hemograma e tal, eu sei a marca crítica ali que tem que ser. Quer dizer, eu acho que é 25, né, o VG, se não me engano. Ou vão atualizar? 18. 18 é o crítico, eu considerava o crítico 25. E às vezes a gente olha para o animal tá com a clínica X, o animal com 18, às vezes ele tá com a clínica muito boa e o animal com 25 ele tá com a clínica muito ruim. Então, qual animal que ele pode receber? Como é que é essa hora? Tipo assim, na hora de escolher quem que vai ser transfundido, como que faz? Ana, só pra falar assim, pelo menos o que eu sei de grandes é o seguinte, hipovolemia não é transfusão. Você vai dar bolsa de soro ou ringer lactato, ou fazer uma transfusão direta. Pega uma vaca, canula ela, pega outra vaca e bota pra fazer transfusão direta. E equino também, eu já vi bastante fazer isso aí em parque de exposição. Na clínica de grandes. Parque de exposição, clínica de grandes, esses BO da vida. Não sabemos se pode, né, Ana? Mas agora vamos ver como que é nos cachorros. Como acontece. Não é acontecia, acontece. É raro, mas acontece muito, exatamente. Né? No caso de cães, né? O que a gente usa? Eu tenho tipos de anemias crônicas e agudas. Então, vamos dizer, aquele animal que tem uma anemia crônica por conta de... O mais comum, acho que sem nenhuma dúvida, são as erliquioses, né? Ou alguma outra hemoparasitose. Eu pego cães, às vezes, com hematócrito 14. Esses dias eu peguei um com hematócrito 10 e ele tava ótimo. Banana no rabinho. Né? Então, assim, mesmo assim, esse eu recomendei transfusão. Agora, às vezes, a gente pega um animal que foi atropelado, ele tá com um hematócrito 45, e de repente ele é atropelado, o hematócrito cai igual você comentou, Felipe, para 25, às vezes esse animal a gente precisa de transfundir, porque não deu tempo do organismo dele se acostumar a isso, se adaptar, né? Diferente de uma anemia crônica. Então, eu falo que apesar de ter alguns limites, assim... Mas a clínica, né, o que a gente costuma dizer, a clínica é soberana. Então, a gente a clínica que vai dizer aquele animal que a gente vai realmente transfundir. No caso de equinos, que o João Paulo comentou, quando a gente foi abrir o banco, eu cheguei a estudar um pouco para tentar fazer o banco de equinos também. Porque hoje em dia é pet equino. Exato. É pet de gente rico, né? Exato. E hoje só uma pausa rapidinho aí no comentário. Hoje eu tava pensando, cara, o dia que eu tiver muito bem de situação financeira, muito bem de vida... Não compre um cavalo, velho. Não compre. Não, eu não vou comprar, eu já vou ter um. Porque o dia que eu tiver, a hora que eu tiver, tipo assim, pegando meu carro aqui em casa, indo pro Camaro, dar uma voltinha de cavalo, é o dia que eu vou saber assim, não, tô bem na vida agora, viu? Sou o tiozão da lancha. É seu erro esse, filho. É caro demais manter um cavalo, velho. Você não sabe. Eu ia falar isso, o problema do cavalo é manter. Comprar é barato. Você compra cavalo aí mais barato que 10 mil, filho. Você compra cavalo de 5, 10 conto. Por isso que eu falei, eu não vou estar contente a hora que eu comprar um cavalo. Eu vou estar contente a hora que eu ter um cavalo. Filho, tipo assim, eu já passei pela fase de comprar. Baia de disposição, baia de disposição, vacinação, vermifugação. Cara... Você tem que ferrar, cavalo. É horrível, velho. Vamos deixar esse tipo assunto. Rancho. Vamos deixar esse assunto para quem tem um cavalo e tem um cavalo lá no Camaro ou em algum outro lugar. Vamos trazer essa pessoa aqui. Eu já tive no parque de exposição, velho. Não compensa. É igual o rancho. É bom o dos outros.
Você pegar, usar o final de semana, delícia, paz, segue a vida, isso. É porque esse cavalo não te trazia dinheiro, senão você estava mantendo ele até hoje. Mas vamos voltar lá. Vamos voltar na Ana. Como é que é, Ana, esse assunto aí? Então, eu cheguei a estudar um pouco, né? Mas ainda no mundo é muito pouco estudado, porque é dessa forma mesmo que o João Paulo comentou que é feito. É sempre emergencial, então, né, realmente tira de um correndo e passa para o outro. Acho que a gente ainda tem que mudar um pouco essa visão e tentar fazer uma coisa diferenciada, mas eu acho que ainda vai levar um tempinho para isso acontecer. Porque aí também seria um volume bem maior. Exato, eu não tenho ideia, né, de qual volume que a gente conseguiria tirar de um cavalo para poder transfundir. Se eu não me engano, no Butantan tiram 4 litros, mas eu não me engano. Essa informação eu tenho de uma viagem que eu fiz há muito tempo atrás, então eu não vou falar. Mas eu vou deixar nos comentários, gente. E aí agora a gente vai falar de como que você sabe que o animal está necessitado. Você falou aí pelo volume globular dele, o VG dele, tá no baixo. Existe outros... Sim, além da anemia, né, que é perceptível, geralmente esses animais, eles têm, né, falta de ar, aparentemente falta de ar, mas o problema, né, não é pulmonar, mas porque eu não tenho sangue que vai fazer o transporte, então, desse oxigênio. E, então, né, se eu pego um animal muito apático, que tá com dificuldade respiratória, eles ficam dispneicos, e aí a gente tem um exame hoje, né, para fazer também, que é o lactato, né, o lactato, ele vê o quanto que essa célula, vamos dizer, tá respirando, né, então se esse lactato tá alto, é que tem alguma coisa errado, associado com anemia, a gente começa a pensar, então, na transfusão. Tranquilo então, Ana. Vamos lá. Peguei meu cachorro, né? O cachorro que eu tô atendendo. Vou me considerar como veterinário aí nessa hora. Que é o que acontece realmente, né? Fiz o exame lá na casa dele, colhi sangue, ou na clínica também, né? Fiz o exame, colhi sangue ali, vi ali como é que tá o sangue dele, o perfil hematológico. Posso falar assim? Perfil hematológico, Sim. né? Vi que ele tem necessidade de sangue, vi que ele tem que transfundir uma certa quantidade de sangue ali, levei ele para a clínica, ocorreu tudo bem, cheguei lá. Como que eu vou fazer assim? Esse cachorro pesa 3 quilos e ele tá com um VG de 15 e ele precisa de tanto de sangue. Como que eu descubro que esse tanto de sangue, como é que é isso aí? Olhei ele na cara... precisa de 50 ml. Precisa de 100 ml. Esse aqui é maior um pouquinho. Como é que é essa conta aí? Tem uma conta? Como é que é? Tem uma conta assim que a gente faz de acordo com o hematócrito, né, do receptor, que é o animal que está precisando, né, de sangue, e o hematócrito do doador. Então, assim, por alto, o que a gente faz? A gente pega o hematócrito que a gente chama de hematócrito desejado, menos o hematócrito que o animal tá agora, né? A gente calcula geralmente o hematócrito desejado de 25, no caso que você falou, né? Então seria menos 15, dividido pelo hematócrito do doador. Então vamos supor aí um doador, né, bom de hematócrito 45. Aí a gente multiplica por 90, que é a volemia do cão, ou se for do gato, né, multiplica por 70, que é a volemia do gato, vezes o peso. Eu posso deixar essa fórmula para colocar nos comentários também. Perfeito. Que eu ia falar que você aí vai cair nessa prova. Você vai falar para seus alunos assim, ó, gente, a resposta da minha prova tá no episódio 008, do Mavcast. Escutem. Pode deixar. E, Ana, pra quem não sabe, a Ana Bárbara foi colega minha de sala. Ela era nerd. Ela era a pessoa que passava cola pra galera. Minha bichete, só pra comentar também, né? Ana, qual é a diferença, assim, de você ser professora e de você, hoje em dia professora, tal, foda pra caramba, e ser aluna? Então, é muito diferente, porque eu nunca pensei em dar aula, na verdade. E aí eu entrei inicialmente para atender no hospital da Unipac. E aí fiquei 3 meses só no hospital. E aí comecei a ter estagiários. E aí com os estagiários me veio essa vontade de dar aula. Como eu já estava no hospital, me chamaram para começar as aulas. E a primeira aula que eu dei... Você dá aula de quê? Hoje eu tô dando clínica
de pequenos animais e anestesiologia. E a primeira aula que me chamaram para dar era de sinofilia, que é o que eu vivi a minha vida inteira. Mas mesmo assim, a primeira aula que eu dei... Por que você vivia a sua vida inteira? Por causa do canil, né? Pra quem não sabe, gente, sinofilia aí é o estudo das raças, né? Isso. Que em um canil se aplica... A gente já teve essa conversa até aqui antes, né? Então, sinofilia em um canil se aplica 100%. Com certeza. E aí me chamaram pra dar essa aula, eu entrei na sala. Primeira aula, a hora que eu falei, acho que bom dia, eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Aí não tinha jeito de voltar pra trás, eu já tinha assinado o contrato, falei, vai ter que ser assim agora. O salário era gostoso? Aí a primeira aula, eu queria sair correndo. A segunda aula, eu não fiquei com tanto pavor, mas eu ainda não tava à vontade. Na terceira aula, eu achei que eu tinha nascido pra fazer aquilo ali. E hoje eu adoro, né? Eu falo que eu não deixei de ser aluna ainda, porque eu tô terminando mais uma pós-graduação. Então eu continuo sendo aluna, mas continuo sendo professora. E tento administrar, vamos dizer assim, para fazer de uma forma mais fácil, para que os alunos realmente entendam. Né? Agora eu acho que tá um pouco mais difícil com essa pandemia, né? E dar aula online, para mim foi um outro desafio. Mas eu acredito que tá dando certo. Ana, assim, como eu tive convivência com você, eu sei que você foi uma pessoa que nunca puxou pra parte acadêmica. Você é sempre uma pessoa extremamente prática. Você vê alguma diferença, assim, você sendo professora, mas é uma professora prática, porque você teve a vivência desde pequeno, seu pai tem um canil, então você sempre conviveu com aquilo ali, de um professor teórico, um professor acadêmico. Com certeza. E assim, eu escuto muito comentário de aluno, que às vezes eles falam, né, tem um professor que se você assistir a aula dele há 5 anos atrás e a aula hoje continua sendo a mesma aula. E o que eu costumo dizer é que a minha aula nunca é igual. Porque eu acabei de ver, por exemplo, eu tô falando, né, uma matéria que eu dou, cardiologia, a parte de cardiologia. E eu atendo vários casos entre um semestre e outro. Então, os meus exemplos são diferentes, apesar da teoria em si ser a mesma. E mas não vai os mudar, exemplos, né? Muito provavelmente a teoria sempre vai ser a mesma. Às vezes muda uma coisa ou outra, surge um trabalho atualização. novo. São atualizações, né? E não mudanças bruscas. Mas eu tenho vídeos novos, eu tenho casos novos, eu tenho fotos novas para mostrar. Então, eu acho que, assim, na nossa área, o professor não tem como ser muito teórico. Tem que praticar também. Isso aí foi uma pessoa que me procurou e falou que tá sofrendo muito agora com esses professores dando aula. Ela me mandou um slide de um professor que tava escrevendo no Paint, velho. Não dá Cuidado, que tá gravando, a gente tá ao não vivo agora. Não falo a faculdade, não falo. Ó, manda um abraço aí pro Eric. Eric tá ao vivo. Fala comigo, bebê! O Wilson Chulilson tá ao vivo também. William Chulilson. O Igor também. Qual, o porco? Não, outros. Toffoli. O Toffoli. Amigo de vocês, é o que eu não conheço. É gente boa. Enfim, vamos voltar aqui, né? É que me passaram uma foto do slide, velho. A gente de outra geração, nós é novinho. Apesar de nós já tá velho, já tá na crise dos 30, a gente é novinho. Mas a gente viveu essa parte aí de slide, de apresentações dinâmicas, os prezos da vida. Pra gente é mais fácil a gente se adaptar a essa forma diferente de ter que ensinar. A gente tinha professor que dava aula naqueles... Eu nem sei o nome. Que girava assim, ó. Mimeógrafo! Não. O que faz assim, ó. Tchac, tchac, tchac. Ah, que vai passando as fotos, assim, você vai clicando. Lá no laboratório de anatomia, Isso. aquele professor que a gente não vai falar o nome agora. Que ele faz assim, ele apertava um botão. Tchac, 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 tchac. Aí passava a foto. Aquele também que fazia as folhas com álcool, eu não sei o nome. Mimeógrafo. Ali foi o primeiro contato que a gente Imagina. teve com álcool. Foi ótimo. Imagina eu chegar pra dar aula hoje com aquele negócio, eu não sei nem usar. E o pior é que em algumas faculdades ainda existem os professores assim, viu? Com certeza. Ainda tem. E esse é o lado bom de ter professor novo, cara. Além de estar com tesão pra caramba, porque tem professor que vai acomodando. O professor novo tá com tesão e, além de tudo, ele tá vindo sempre com coisas novas. E deixa eu te perguntar. Esses professores que são assim, é legal, porque eles te trazem aquele ânimo pra fazer as coisas ali, né? A gente pegou a transição de professores. Os nossos professores... Não, tem uns antigos que é foda pra caralho, que não tem o que falar, né? Eles é muito foda, muito acima do patamar. Mas entrou uns professores novos de psicultura,
o de bovino de leite, o de água. Véi, eles eram muito bons, eles tinham tesão em querer ensinar a gente. Então é bacana, a gente acaba que aprende mais. E tinha outros professores que já estavam um tempo incomodados com aquele negócio. Você é que tipo de professora? Você é aquela professora cuzona ou aquela professora que vai passar todo mundo, não precisa nem assistir a aula? Então, eu sou, acho que a professora entusiasmada, sabe? Que quero que todo mundo saia ali clinicando. Eu tento estimular muitos alunos, assim, porque eu acho que a nossa profissão já é um tanto quanto difícil, né? E o pessoal precisa de ter um empurrãozinho aí, vamos dizer. Mas, ao mesmo tempo, não sou professora que passa todo mundo, não. Eu sou bem rigorosa com as minhas Ana, provas. passa pessoal, pô. Eu sou bem rigorosa com as minhas provas. Teve um semestre, assim, que eu fui chamada até na coordenação, porque eu fui a professora que teve mais reprovações com a matéria de clínica da faculdade toda. E aí eu fui chamada para saber o que estava acontecendo e eu fui bem clara. Eu falei, olha, o pessoal não aprender não vai passar. E aí tem alguns alunos que já chegam para assistir a minha aula, assim, com receio. Mas o que eu Receio falo não, puto. É que eu não queria usar essa palavra, mas tudo bem. Não, você pode ser educado, eu tenho uma liberdade poética, você sem educação. E aí, então assim, às vezes tem aluno que entra na sala e fala, olha, eu já tô sabendo da fama, né? E aí o que eu costumo dizer, eu falo, gente, clínica você não vai aprender numa noite, então não deixa pra estudar na última hora, né? Mas é isso, eu não acho que assim, quem realmente estuda fala que realmente as aulas são, né, as provas são bem coerentes com a aula, mas não sou a professora que fica passando a mão e passando todo mundo, não. Certinho, certinho. E o pessoal que tá na faculdade tem um desespero pra formar. Eu lembro da gente puxando matéria, é um desespero pra querer formar. E não entende que quando sair, se você não aprendeu, não adianta bosta nenhuma você ter saído da faculdade. Era melhor tá lá. Exato, né? Eu às vezes comento isso com os alunos, porque quando eles veem a gente como professor, acha que na faculdade foi tudo lindo. E aí eu falo, não, mas na verdade eu fiz a Nato 1 2 vezes, a Nato 2 2 vezes. Tamo junto. E aí os alunos falam, nossa, que bom saber disso, porque quer dizer que um dia ainda vai dar certo. Eu falo, gente, sempre vai. Basta ter força de vontade e persistência, né? Mas é isso, assim, às vezes acontece, a gente tem dificuldade. Me arrependo um pouco de ter puxado mesmo um monte de matéria e formado rápido. Acho que podia ter ficado na faculdade mais um tempo. Uma preocupação pra manter junto com a turma, né? Nossa senhora. Conseguimos no final das contas, né? Mas foi corrido. Não, foi faculdade integral, puxava matéria, fazia estágio, correria, você tá doido. Mas no final das contas deu tudo certo. No final, Formou. entre mortos e feridos, estamos todos vivos. Exatamente. E você entrou na faculdade, mas você tinha já antes um convívio muito grande com cachorro, né? Seu pai tem um canil, eu lembro daquele Doberman gigante que você tem na sua casa, eu não sei nem se ele ainda tá lá, mas morria de medo daquilo ali. A Ana Bárbara mora numa mansão, gente. Que é lá, o canil, acho que é lá. É na sua casa o canil, né? É. É gigantesco. Como que vai ir no canil? Como é que estão essas provas agora com essa pandemia? As provas continuam? Então, hoje, né, de criação mesmo, meu pai a gente tá só com um pastor alemão. Né, eu não tenho mais Doberman. A minha última Doberman morreu já, mas devido à idade mesmo. Então, hoje eu tô com 14 pastor alemão. Só? Somente, né? Tenho 2 bulldogs inglês ainda, mas não são mais de criação, né? Já estão os 2 idosos. E tenho a minha mascotinha, que é uma vira-lata, que é que manda em todo mundo, Caramelo. na verdade. Não, ela é branca e preta, mas... É a segunda raça mais famosa, ela é né? dálmata. Manda, viu? Ela é dálmata. Ela tem 14 quilos e ela bate nos pastores de 40. Então, é bem desse jeito mesmo. A gente continua, né, assim, com o canil. As provas estão paradas. A gente não tá tendo prova no Brasil inteiro por conta da pandemia. Mas a gente continua levando a criação, assim, com os acasalamentos, né? Não tá tendo prova, a gente não tá tendo como fazer muita coisa por enquanto. Mas os acasalamentos continuam. Inclusive, eu tô agora amanhã, segunda-feira, vou fazer um ultrassom pra ver se... gestacional, né? Pra ver se tá tudo certo. Devo ter aí nos próximos 30 dias já uma cadela parindo. Depois a outra, acho que mais 30 dias já tem outra.
E a gente vai assim. Isso aí. E eu acho importante ressaltar, João Paulo, igual a gente está aqui, a gente já teve um episódio dedicado a comprar e adotar, e quando a pessoa vai comprar, o que ela tem que ver do canil ali, né? Vocês viram aí que não... Cara, não é só você dar ração pro animal, uma ração... Todo mundo fala assim, dá uma ração premium, mas não sabe nem o nome da ração, que na verdade é uma ração... meio ali, bosta. Né? Bosta, eu não queria falar, mas é bosta, mas bosta. Vocês têm uma mania de querer ser educado, pelo amor de Deus. A gente tenta, né, cara? É um programa de família, né? A gente sempre fala. Mas, então aí a gente viu a Ana falando sobre vacina, falando sobre vários tipos de exame, sobre cuidados. E assim, aquela coisa que eu acho que não dá pra medir, que é o carinho, né, Ana? O carinho, na hora que a gente, um criador, eu vou me colocar junto com você agora como criador, que... Essas duas que estão aqui debaixo da mesa, né, são meu tesourinho. A gente tem muito gasto que a pessoa às vezes fala, nossa, mas esse cachorro vale tanto. Às vezes não é apenas o valor do animal, porque o valor do animal acho que não existe. Esse não, meu momento de ser grilado agora no episódio, né? O valor do animal, o animal não tem valor. O animal, você compra uma raça, você está comprando vislumbre, vamos falar assim, mas por detrás daquela raça, por detrás daquele canil, tem toda uma história por detrás, tem nome, tem vacina, tem cuidado, tem desinfetante, tem... Nossa, tem muito gasto, né, Ana? Assim, o meu pai tem 45 anos de canil registrado, né, então o canil, na verdade, veio muito antes de mim, vamos dizer assim. O canil é o filho mais velho. Com certeza, bem mais velho. E como você falou, é muito estudo em cima também, né? Por exemplo, o pastor alemão é muito conhecido por ter, mais comum, displasia coxofemoral. Que hoje, é o que quase 90% tem. Exato, e assim, hoje eu tenho 14 e nenhum deles tem, né? Nenhum deles tem displasia, porque são todos controlados. Então tem todo um estudo de genética em cima disso, de cuidado, né? Porque a gente entra em uma boa nutrição, ambiente... E às vezes também, nesses aí que você falou, né, displasia, por exemplo, quando você compra um animal, dependendo da raça, um Golden, por exemplo, um Labrador, um Pastor Alemão, eles já vêm com um certificado ali, lógico, é o certificado do que está acontecendo na hora, né, que é um raio-x que está acontecendo no momento. E na maioria das vezes não vai estar com displasia nessa hora, né? Assim, como eu vendo o filhote, né, geralmente sai da minha casa com 60 dias, a gente não adianta ainda você fazer um raio-x naquele momento. Mas a gente porque sempre aquele dá... raio-x vai ser o retrato daquele momento, Exato. Né? O que, na maioria das vezes, isso aí alertando pra quem compra, porque tem uns criadores que faz isso como que se fosse o plus do canil dele, mas na verdade é uma coisa que, naquele momento, o cachorro com 45, 60 dias, 70, 80 ali, novinho, ele não vai ter displasia. Não tem nem como demonstrar. Aparece depois. Né? Agora, assim, vai aparecer pra inglês depois. ver, vou falar bravo agora eu tô puto. Então, assim, só que assim, o que a gente faz, né? Um controle mostrando a genética, que os pais não têm, os avós não têm. Quer dizer que o filhote não pode desenvolver? Pode, porque eu falo que é uma tríade, né? Genética, ambiente e nutrição. Então, mesmo que ele tenha genética boa, mas que você não dê um ambiente ideal, uma nutrição ideal, ele pode desenvolver. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto, vamos dizer também. Não e qual seria o ambiente adequado para você criar esse cachorro? Assim, eu sei que eu quero porque eu lembro exatamente o que o professor falou pra gente. Principal coisa é piso liso, né? Então, não pode ter de jeito nenhum piso liso. Então, um animal que vai viver, um animal de porte grande, que tá em desenvolvimento, que fica na cerâmica, vamos supor que ele vai escorregando, a chance daquilo começar a causar pequenos traumatismos e desenvolver uma displasia é muito grande. Então, né, eu tenho que ter um animal que ande em cimento, que ande em grama, terra. E não... às vezes a gente vai deixar uma coisa ali mais lisa, que é o local que ele dorme, né? Uma cama, alguma coisa assim. Apesar que às vezes eles ainda resolvem destruir essa parte. Sério que acontece? Nossa, mas é tão incomum. Lá em casa, por fim, eu coloquei só uma elevação de madeira para eles não ficarem no chão. Eles comeram a madeira, aí me deram um problema por conta disso. Então hoje eles ficam no chão mesmo. O cachorro caramelo não te daria problema, porque ele é habituado a comer pau.
Ele é resistente, a genética dele Mas os provou pastores, isso. a gente tem esse problema aí. E assim, então é muito... Sempre quando eu vendo, né, eu oriento a pessoa também. Ah, ele não vai dormir em cima da cama? Tudo bem, porque eu tenho um pastor que dorme em cima da cama. Mas durante o dia, o momento de movimentação dele, ele fica do lado de fora na grama. Então é todo um conjunto. É o ambiente, mais genética. É a soma dos O fatores. fenótipo vai ser só consequência disso. O fenótipo é o genótipo mais o Ambiente. Ambiente. né? É fenótipo. Exato. Fih, eu sou nerd, Ô, fi, respeita cara, a minha pois é, história, eu ia falar, respeita olha- vocês olha não o que a gente acreditam, lembra, né? velho. A gente teve que estudar tanto isso, não é à toa a gente faz 2 vezes, pra fazer bem feito. Então, gente, agora, ó, Ana, olhando lá na... Beleza. Olhando lá na maçãzinha e fala de frente o microfone, porque o João Paulo já brigou comigo ali, né? Quem não viu, ele me mandou tomar no cu agora, ele me chamou de filho da puta, mas tudo bem. Acontece, né? Ana, É Intimidade. raro, mas acontece muito. É a fazer o quê, intimidade. né? Intimidade, né? Mas, Ana, de frente com o Filipeca agora. É o quadro descontraído, é o quadro de relaxar, é o quadro da gente dar umas risadas, né? Então vamos lá. Então a gente até tá com 3 brownies pra sortear aqui, ó, gente. Quem vê a gente aí no YouTube, ó, marca a gente aí porque a gente vai sortear esses 3 brownies. Mas enfim, Ana, vamos lá. Perguntinha de bate pronto. É pergunta da Xuxa que eu falo, né? Ana, matar um pernilongo que acabou de te picar é matar um parente? Não, Ana, ele é sangue do seu sangue. não importa. Pernilongos merecem. Piada de tio é bom demais. Ana Drácula, posso chamar assim? Porque é meio vampirinha, não é? Ou não, João Paulo? Não me bota no meio desse Ana rolê, Drácula, não, filho. posso falar? Não tem nada a ver com isso. Ana Drácula, você doa sangue também? Ou você tem medo do cacete de agulha? Então, gente, eu não dou, na verdade, mas por outro motivo, né? Eu não tenho peso suficiente pra doar sangue. Esse é o sonho de muitas meninas aí, né? Até abaixo de 50, né? Fazer o quê? Muitos podem, muitas tentam, mas só a Ana consegue. Ana, sangue de dog é para transfusão. Eu já perguntei isso hoje, né? Você Mas comentou no eu já inicinho. comentei, eu não aguentei. Spoiler. Sangue de dog para transfusão, posso fazer molho pardo também? Não, gente, melhor não, né? E se eu estiver na China que Deixa come isso cachorro? lá pro pessoal da China. Gente, cuidado com o coronavírus, viu? Vai que a gente arranja outro. Vamos lá? Peraí. Gente, pra quem não ouviu ao longo da nossa conversa inteira, porque hoje estava muito bom, hoje estava muito sério, né? A gente ficou intimidado aqui na presença da professora, doutora Ana Bárbara. Só você, eu já Sócia fiquei proprietária 5 do anos do Hemovita lado dela. Pet. Você tá vendo aí, ela toda bonita aí, arrumada. Rapaz, nós já viu aí 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, filho, na Com porta. cara inchada. Não, 6 horas, virando a noite pra fazer prova, filho. Humilhada, cara. 3 horas da manhã na anatomia. 3 horas, a cara da derrota comendo Nossa pizza. Senhora, eu não me lembro de estudar às 3 horas da manhã na anatomia, não, que eu tenho pavor. Mas, Ana, pagar o CRMV é um delírio coletivo que vai adiantar alguma coisa ou paga só pra mostrar a carteirinha ao invés da habilitação? Difícil essa pergunta, né? Você foi escroto nessa. Eu fui essa nessa, eu foi fui escroto. foda, né? Difícil. É pra deixar o gancho pra gente convidar alguém do CRMV, que tá ouvindo a gente aí, pra vir falar com nós. Eu acho que era uma boa. Que eu acho que precisava, assim, de ter uma... Vamos dizer, o pessoal precisava de fazer algumas coisas a mais, né? Pela nossa classe. Pra começar aí, no momento que a gente tá vivendo, brigar pela vacina. Por favor, né, gente? A gente é profissional da saúde. Por mais que a gente não esteja na linha de frente, mas nós somos profissionais da saúde. Na hora que o pau quebrou, eles queriam colocar Exato. nós. Agora que é na hora de vacinar, esquece E que a eu gente que me existe. inscrevi, eles estão mandando e-mail lá pra fazer Pra mim capacitação. também. Pra se precisar poder chamar. Mas na hora de vacinar, a gente ficou pra trás. A gente é Eu acho que ela outra. respondeu. Nós somos a outra. Eu acho que ela respondeu assim, sem ter deixado bem claro, né? Mas fica aí o recado, né, CRMV? Vem pra conversa com a gente, vamos debater esse tema aí e outros. O pessoal do Queremos CRMV ouvir. daqui de Uberlândia é bem gente boa, cara. Eu cansei de ir lá, o sim. pessoal é muito legal. O pessoal lá é legal pra caramba. Principalmente não o conheço rapaz ninguém, lá. mas é legal. Não, o rapaz da secretaria, eu gosto muito dele. Ele foi muito solícito comigo todas as vezes que eu tive que ir lá. Comigo filho. também. O cara foi. Não lembro o nome dele, mas o cara. Parabéns pra esse cara aí, Não, ó. puta funcionário. Quem conhecer ele, deixa o arroba dele aí pra nós.
Então é isso, galera. Muito obrigado por ter acompanhado a gente nessa jornada. Muito obrigado, Ana, de ter vindo, se disposto aqui, tomar uma cerveja com nós e conversar afiado. Eu que agradeço mais uma vez a participação. Tenho acompanhado um pouquinho aí, né? E pra mim foi muito... Gostei muito do convite, né? Eu tava acompanhando só como telespectador e poder participar hoje. Então, vou deixar aí o convite pro pessoal, né? Tá participando aí do Mavcast. Vou passar o @ pra todo mundo acompanhar. Quem gosta de beber aqui é uma boa desculpa. Sigam a gente nas redes sociais. O nosso Instagram vai estar divulgando. O Spotify continua aí seguindo a gente. Se não clicou em seguir, clique em seguir. Nosso YouTube, a gente abriu o canal agora. E a gente tá querendo fazer uma live com L. Eric, que foi a pressão do nosso sertanejo. Ou com o Hugo Roots, ou com os dois. A gente quer fazer bagunça mesmo, gente. Mas agora falando sério, esse episódio foi uma homenagem a um colega nosso que nos deixou semana passada, o Plínio. Felipe, você que é um cara que tinha convívio maior com ele? Gente, pra quem não conheceu ele era um cara fantástico. Exemplar. Eu tive a oportunidade, a Ana Bárbara e o João Paulo também tiveram a oportunidade de conhecer ele ainda na época que ele usava saia, na época que ele tinha um cabelo longo pra caramba, que a gente olhava pra ele e falava assim, aquele ali é o revoltado da veterinária. E depois, por muito tempo, eu passei 5 anos sem ver ele. Foi estagiária do Plínio na época da faculdade. Dele. Então, assim, é um cara que acompanha a gente aí desde sempre, que deixou a gente. Era um cara que toda vez que eu conversava com ele, eu me sentia pra cima, eu me sentia bola pro alto. Mas teve um inconveniente aí, né? Tiveram alguns problemas aí que ele deixou a gente. Eu queria deixar um muito obrigado à existência dele, um muito obrigado ao universo, a quem rege todas as forças aí superiores, por ter colocado ele no meu caminho. Eu acho que eu posso falar isso em nome de todo mundo que o Plínio cruzou o caminho. Então, muito obrigado aí. E esse episódio eu acho que fica em homenagem para ele, que era da clínica, que era da cirurgia, que era um entusiasta ali em todos os temas novos da veterinária. Então, eu acho que assim, fica um muito obrigado da veterinária para ele. Eu conheci o Plínio ainda na época da faculdade, né? Depois ele passou na residência, eu estava fazendo supervisionado, fui estagiária, a gente ficou um tempo aí sem se encontrar também. E estava trabalhando diretamente com ele nos últimos 7 ou 8 meses, né? Diretamente mesmo, porque ele fazia cirurgias e eu estava na internação, então era para mim que ele encaminhava os pacientes. Então, assim, foi muito repentino, né? E, assim, muito susto quando a gente recebe essa notícia, mas que eu acho pra gente lembrar dele agora, realmente, a forma com que ele sempre se mostrava, né? Uma pessoa sempre feliz, sempre falava pra ele, às vezes falava, Plínio, deixa dessas piadas sem graça, né? Mas ele era assim, e era o que tornava o dia diferente. Então, acho que essa lembrança que a gente tem que ter dele nesse momento aí. Uma pessoa alegre, feliz e que era sempre, né, tanto pessoal quanto na profissão, que queria sempre abraçar, assim, a gente, mostrar sempre a melhor forma da gente fazer as coisas. E assim, acho que agora, todo caso, a gente tem que aprender alguma coisa, a gente tem que ter resiliência, por mais que seja difícil, por mais que seja difícil arrancar a casca da ferida, mas fica o recado para todos os veterinários. Gente, que vocês precisar, eu acho que em nome do Mavcast, eu acho que eu coloco isso em nome meu, do João Pedro, do Vinícius, precisando, a gente tá aqui, vamos conversar. Vocês valem muito pra gente, beleza? Acho que terminamos aqui.